Olá, olá! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Como você viu aí no título, hoje nós conversaremos, irei trazer aqui detalhes que eu nunca disse antes, até os mais próximos. Nunca ouviram o que eu vou dizer aqui, referente ao meu relato de parto, né? Quando eu entreguei o meu segundo bebê aos céus, e ali eu vou contar hoje como foi o meu relato do parto, né? De um natimorto. Então eu vou trazer aqui detalhes. É a primeira vez que eu estou trazendo e certamente será a última aqui nessa plataforma, nessa estrutura mesmo aqui de vídeo. Por que eu quero te explicar. Eu sempre falo, né, das minhas vivências, a minha história, meu testemunho. Só que os detalhes que eu vou contar aqui, para além de ser muito secreto, é algo que eu vejo que não há necessidade de estar trazendo, porque eu vou, né, contar aqui todos os detalhes. E vou continuar assim, aqui no YouTube mesmo, trazendo aquilo que o Senhor tem me ordenado, né? Conhecimento, trazendo o quão é importante a gente cuidar da nossa mente. Então eu vou trazer aqui um pouco de ciência, né? E também tudo à luz da Bíblia, que é algo que o Senhor me levantou nesse tempo, algo que me ativou, inclusive depois de eu ter passado por essa experiência desse parto. Então vamos lá. Eu quero explicar algumas coisas, mas antes, né, explicar o que me motivou a gravar esse vídeo. Mas antes eu quero te motivar a já dar like nesse vídeo, né, se inscrever aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, provavelmente você é uma mãezinha de anjo, já passou por uma experiência ou de um parto induzido ali por ser um natimorto, ou já passou por uma curetagem, ou algum procedimento que entregou o seu bebê aos céus. Então, quero que você saiba que você recebe meu abraço, recebe o meu acolhimento. Me segue também aqui nas minhas redes sociais, ali eu falo diariamente minhas vivências, minhas experiências no luto e ali face a face com Deus. Então, eu te convido e motivo a me seguir, porque certamente lá você terá um espaço de acolhimento. E o que me motivou? O que me motivou foi a carência desse assunto assim que eu passei, né, voltei ali, saí do hospital, passei por uma licença maternidade, cheia de dúvidas. E eu falei assim, meu Deus, eu queria saber mais. E pesquisava vídeo, não tinha nada, os relatos que tinha eram um pouco rasos, né, referente ao que eu vou trazer aqui, mas me ajudou muito e mesmo faltando algumas informações, como minhas dúvidas quanto tempo, né, teve fluxo depois do parto, eram esse tipo de dúvida que eu tinha e não tinha pessoas, então eu vou trazer todas essas informações e também vou contar os detalhes do que aconteceu, como foi o dia, quanto tempo durou o trabalho de parto, tudo isso eu vou contar. Então é esse o motivo mesmo de eu estar trazendo esse vídeo. Mas antes de contar alguns detalhes, eu preciso te explicar o que é um natimorto. Natimorto, ele é quando o bebê, né, o feto, o bebê ele vem a óbito dentro da barriga ou durante o parto. Quer dizer, todos os bebês que vêm a óbito, ele é considerado um natimorto? Não, né? Todo um bebê que vem a óbito dentro do ventre, não é. E eu vou te explicar quais são as situações. A primeira situação para ser um natimorto, ele tem que passar de 20 semanas e ter um peso acima de 500 gramas. Então, eu estava de 25 semanas e o Ravi, ele já tinha quase 700 gramas, ele era bem grandinho, 600 e pouquinho. Então, ele já se enquadrava, né, num natimorto, porque ele veio óbito dentro da barriga e dentro ali do meu ventre. E como eu falei, né, faz um ano que isso aconteceu, que eu me senti encorajada em vir falar, partilhar aqui. Então, se eu me emocionar, que vocês tenham um pouquinho de paciência, mas vamos lá. Provavelmente, esse vídeo ele vai chegar a mãezinhas que pesquisam sobre parto. Então, eu quero dizer, você que é mãe, está aí gestando, né, tão logo vai ter o seu bebê no colo, eu oriento a você não assistir esse relato de parto. É um relato de parto, embora aconteça muito, é um tipo de parto que eu não indico para mãezinhas assistirem, porque eu vejo que é uma emoção, uma exposição desnecessária. Então, mãezinhas, não assistam esse vídeo, porque ele pode desencadear gatilho, medo, receios, coisas que você não deve se expor. Combinado? Então, façamos assim. Por que eu digo isso?
eu acompanho muitas mãezinhas, né? Mãezinhas de bebê arco-íris, mãezinhas que até nunca tiveram uma experiência de um aborto, uma experiência de entregar seu filho para os seus. Mas eu sempre oriento para que elas não assistam esse tipo de vídeo, elas não entrem em contato com essa realidade tão dolorosa. E então vamos lá. Quando aconteceu? Aconteceu em fevereiro de 2023, numa consulta de rotina. Dia 1º, eu fui, né, numa consulta de rotina e eu quero contar alguns detalhes que eu achava que minha consulta ia ser no dia 2. Tava tranquila e me dei conta um dia antes que não era no dia 2, era no dia 1º. E logo fui. Um dia antes eu tava... Isso foi numa quarta-feira, a consulta. Alguns dias antes eu estava... Eu acredito que eu senti ausência de movimento na segunda-feira. Ele deu até um último chutinho, que eu costumo falar que foi o adeus dele, né? E ali eu fui, sentia que tinha alguma coisa estranha. Na terça-feira eu sentia que tinha alguma coisa estranha. O porquê que eu quis chamar sua atenção pro dia 2? Porque dia 2 foi quando aconteceu o parto. Então, inconscientemente, eu acredito muito que o Espírito Santo ele vem trazendo revelações pra gente. E eu já sentia que no dia 2 ia acontecer alguma coisa. E na minha cabeça ia ser a consulta, que não era consulta. Era, né, o parto ali do Ravi. E ali eu cheguei naquela consulta, tanta coisa aconteceu naquele dia, quase que eu não chego a tempo. E era por volta de umas 10h30. Cheguei ali na consulta e senti que tinha alguma coisa estranha. O médico perguntou como que tava, acompanhou os exames, falou que tava tudo bem, tava tudo certinho com o Ravi. E que ele ia ali fazer, né, reconhecer os batimentos cardíacos. Eu tava de 6 meses. E ali ele veio, né, colocou ali, mediu minha pressão, fez todo o protocolo do acompanhamento de pré-natal. E, gente, eu lembro como se fosse ontem, sabe? Eu olhava para aquele teto e aquela luz e ele ali procurando os batimentos. E não tinha batimento. E ali ele ficou uns 4 minutos procurando e aquilo ali pareceu uns 40 minutos para mim. Mas eu já sentia no meu coração que alguma coisa não estava certa, né? Que alguma coisa estava fora da curva e que meu bebê não estava bem. E minha mãe me acompanhou nesse dia e ela sempre falava, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Até mesmo antes da gente entrar na sala, ela já via que eu tava um pouco preocupada. E ela falava, não, tá tudo bem, e eu sentia que não estava. E nisso, né, o médico falou assim, eu não consegui escutar, mas pode ser que seja um problema aqui no equipamento. E não era um problema no equipamento, claramente porque eu tô aqui trazendo um relato. Até porque quando eu ia nas outras semanas, né, fazendo acompanhamento, muito menor o Ravi, a gente conseguia escutar naquele aparelhinho. E eu sentia que tinha alguma coisa estranha. Ele falou assim, eu vou te orientar a fazer um ultrassom, que inclusive, aonde eu fazia o pré-natal, logo embaixo já era a maternidade. E ele falou, você vai lá, faz esse ultrassom, se tiver tudo bem, volta aqui, a gente finaliza o pré-natal, te dou, né, as orientações para fazer coisa e você segue, né, com as orientações, você não vai precisar voltar aqui. Aí tá bom. E assim fiz. Fui lá no espaço ali da maternidade, cheguei ali muito tranquila, confesso aqui abrindo para vocês. Eu fui lá, fiz uma oração e tinha esperança, né? Tinha esperança que estava tudo bem e que eu ia chegar lá na sala do ultrassom e a médica ia falar assim, tá tudo certo, ele tá aqui se mexendo, tá aqui, né, cheio de vida. Mas não foi isso que aconteceu. E ali eu entrei no ultrassom e já vi, né, na hora que ela vai passando ali, eu já vi que não tinha movimento. Já vi que não tinha nenhum bebê pulando. E segurando ali na mão da minha mãe. E ela começou a perguntar, mãezinha, o que é? Você tem algum problema de saúde? Tem algum problema de saúde na família? E começou a fazer algumas perguntas. Eu falei, meu filho não está mais aqui, né? E ela falou, eu falei, falando que não tinha nenhum relato, né, semelhante. E ela foi e falou assim, sinto muito, mãezinha, não há mais batimentos cardíacos. Gente, ali eu não sei explicar a sensação que eu tive, né? É como se o mundo tivesse girando, tudo correndo, e eu vendo tudo aquilo, mas
era como se eu não estivesse existindo, eu não sei explicar a sensação. E ali me levantei e eu virei pra minha mãe, né? Pra quem não sabe, tá chegando aqui pela primeira vez, foi a minha segunda perda gestacional. A primeira foi uma ectópica e a segunda foi o Ravi. Tem um relato aqui, né, que eu conto todos os detalhes, como que foi, a negligência que eu vivenciei nessa experiência da ectópica e o livramento que Deus me deu. E dessa vez eu virei pra minha mãe e eu falei, não mãe, de novo não. Não mãe, isso não tá acontecendo de novo. E sabe, assim, com aquele momento, aquela negação, eu falei, não, e Deus não me avisou. Né? Aqui começa alguns detalhes pessoais da minha vida. Algumas coisas eu relatei já no meu Instagram, ali no meu testemunho, mas outras coisas eu nunca contei. Então você vai ouvir pela primeira vez. E ali eu fui e falei assim, não mãe, mas Deus não me avisou. Deus não me avisou, não pode ter acontecido, porque eu falo assim, que eu tenho um relacionamento com Deus, em que Ele me avisa quando as coisas vão acontecer, Ele me avisou, inclusive quando eu ia passar pela ectópica, Ele me avisa, né, Ele me envia os sinais dele, através da palavra, usando a boca de alguém, Ele sempre me avisa. E até mesmo aqui no testemunho interior, a sensação, o sentimento, que as pessoas acham que é um sexto sentido, é o próprio Espírito Santo, né, avisando, e não foi diferente, e Deus me levou. E ali eu conversando com a minha mãe, eu falei, não mãe, não é possível, Deus não me avisou. E minha mãe, não, Ries, aconteceu e tal. E ali ela já começou, né, trazer que aquilo havia acontecido. E ali pra não... Eu fui e me lembrei de um sonho que eu tive uma semana antes. E um sonho cheio de detalhes. Na verdade, foram 2 sonhos. O primeiro sonho, eu digo assim, 2 sonhos, mas na mesma noite. Eu tive um sonho em que eu, minha mãe e meu irmão, e mais um casal de amigos, e andando de um carro numa orla de uma praia. E quando eu olhava assim pro mar, vinha uma onda muito grande e passava pela nossa cabeça. Passava, e quando eu virava para um lado, virava pro outro. Cadê, né? Cadê a minha mãe, cadê meu irmão, cadê as pessoas que estavam ali comigo, e eu não encontrava eles. E ia andando, e nesse dia, nesse sonho, né, eu estava ali e andava procurando por eles, e tinha nesse sonho, é um detalhe que eu não costumo ficar falando, porque para algumas pessoas acaba sendo muito engraçado, mas eu costumo falar que detalhes precisam ser ditos, né, detalhes precisam ser observados. E nesse sonho, de repente, eu tava andando na rua de trás, já da orla, desse que tinha acontecido, passado. Então já tava sequinha a rua, e eu falava assim, e olhava pro lado, tinha uma cadelinha comigo, e essa cadelinha, ela tava bem robusta, né? Ela estava gestante, aquela cadelinha tava grávida. E eu ia com ela e eu falava assim, meu Deus, cadê minha mãe, cadê meu irmão? E chegava numa casa, e as pessoas falavam assim, sua mãe, ela faleceu. E ali nesse sonho tinha 2 tias minhas, né, que já havia falecido. E elas vinham me abraçar, vinham me consolar. E aquilo, eu falava, meu Deus, mas essas minhas 2 tias já faleceram. E tá falando que a minha mãe faleceu, sabe? Uma confusão assim. E tá. E acordei, vi que tava tudo bem, era só um sonho, voltei a dormir. Nisso que eu voltei a dormir, minha mãe já estava lá, né, cheia de vida, e eu ali naquele sonho estava grávida, né, ali do Ravi, e minha mãe virava pra mim e falava assim, Riese, o Ravi vai nascer. E eu falava assim, não mãe, não tem como, eu tô de 6 meses, ele ainda é muito prematuro, ele ainda não tá maduro pra nascer. E minha mãe falava assim, não Riese, o Ravi, ele já está maduro, chegou o tempo dele nascer. Isso uma semana antes de eu viver essa notícia, né? E ali eu lembrei que Deus tinha me avisado, e ele me avisou que o Ravi já estava maduro, né? Ele já viria a nascer. E então eu quero contar alguns detalhes ali do próprio parto. Então ali eu entrei, foi identificado, sim, e já me colocaram, já vieram colocar acesso, fazer todos aqueles trâmites. E eu fui passar numa médica, em que ali ela me explicou todos os detalhes, ela me acolheu, gente, de uma forma sobrenatural. O que da primeira vez eu passei por uma negligência, na segunda vez foi totalmente diferente. Eu fui muito acolhida. E essa médica, eu quero dar uma ênfase nela, porque depois, no meu último dia lá no par de
de estar ali na internação, ela foi me visitar. E não era o plantão dela. E ela decidiu ir lá me ver como que eu estava, né? E me deu mais uma vez uma acolhida. E ali ela me explicou, ali no primeiro dia, né? Oh, Rias, você vai internar, funciona dessa forma. Começou a me explicar que eles colocam eles colocam um comprimido, né, via vaginal, para ali começar a indução do parto, porque não tem, como o bebê não tem movimento, ele não vai ajudar, né, a ter o parto, mesmo que o corpo reconheça que tem que expelir, né, assim, expulsar aquele bebê, tirar, né, mesmo que você está ali em trabalho de parto. Então precisa fazer essa indução. E assim foi feito, e eu vou te contar alguns detalhes. Então, isso era já por volta do meio-dia. 5 horas da tarde saiu a minha internação. E ali foi quando eu entrei pro pré-parto. Mas desde a hora que eu cheguei naquele hospital, eu fui bem atendida. E já me colocaram numa salinha, me dando atenção. E ali, maternidade. Muitas mamães, né? Gestação avançada, gestação menor, tinha criança, tinha bebê, tava ali, era, né, um lugar cheio de vida, mas também tinha morte, era algo que eu estava vivendo naquele momento, aquela dor. E às 5h30 já entrei, né, ali pro pré-parto, 6 horas começou a indução do meu parto. E ali começou a indução, veio a enfermeira me acolhendo mais uma vez, me explicando, e às 18 horas começou, foi quando inseriram o primeiro comprimido. E algumas coisas que eu quero contar, eu quero falar de uma mulher que eu conheci lá, né? Eu não fui exposta, gente, a mulheres grávidas, muitas mãezinhas têm essa vivência, mas está passando ali por um aborto, um procedimento de curetagem, um procedimento de entregar seu filho aos céus, ser exposta a outras mães, né? Outras mães com filho no colo. E é algo muito doloroso, né? Eu confesso que eu, inclusive, até orava pelas outras mães, principalmente eu posso dizer que é algo que eu faço, porque na primeira vez foi assim, na segunda vez também. Eu orava por aquelas mamães, né, que estavam ali trazendo vida, né, ao seu filho, ali passando por um parto, um nascimento. E fui, né, e comecei ali, ficar ali no meu secreto. Aí entrou uma mulher que hoje eu digo que ela é minha amiga. Ela olhou, eles colocaram aquela cortina, então a gente tava ali num pré-parto. Ela não estava gestante, mas ela ia passar por uma cirurgia, chegou ali, me viu desde cedo no hospital, porque ela me relata, e falou que não, e ali ela contando a experiência dela, que ela ia passar por uma cirurgia por conta de uma questão no útero, mas que estava tudo bem, tirando esses detalhes. Aí ela foi e falou que não era pra ela estar ali, né? E ela virou pra mim e falou assim: você tá aqui por quê? Aí eu fui e falei assim: meu bebê, ele tá em óbito, e aqui a gente vai induzir o parto, e eu já tô aqui em indução. Com aquela cortina, sabe? Era só 2 lugares ali nesse pré-parto, um lugar maravilhoso, assim, e ali só dividia uma cortina. E ali nós duas começamos a conversar, tinha uma cortina. E depois as enfermeiras vieram e abriram, porque nós pedimos, porque ali a gente já estávamos conversando, e ela falou assim: Riese, você foi a única pessoa que eu vi aqui nesse hospital que não apresentava, né, a ideia desse seu diagnóstico, que você tá induzindo o parto, que você tá entregando um filho. Mas eu quero te falar algumas coisas, né? Eu não costumo falar, isso me marcou muito, porque ela falou assim: eu não costumo ficar falando, ai, Deus me mandou dizer isso, até porque ele nunca mandou eu falar nada. Mas isso eu quero te falar. E começou a falar ali coisas que só eu e Deus sabia, sabe? Coisas do meu propósito. Ela falou assim: essa sua dor, ela vai curar muitas outras mulheres, algo que o Senhor ele já tinha ministrado no meu coração, principalmente na primeira vez, mas eu não havia ativado, não havia colocado em prática. E ela falou assim, e começou ali a declarar, e foi uma bênção, assim, não foi por acaso que ela estava ali, né? Nós precisávamos nos conectar e ela ser usada por Deus. E naquele dia entraram 2 mãezinhas, qual eu não tive contato direto, mas eu ouvia porque elas estavam ali naquele hall. E
que era onde era da sala do parto. E ela foi, e a mãezinha, uma mãezinha eu ouvi, né, gritando, dando luz, e aí veio o seu bebê. Outra, enquanto eles faziam aquele exame de reconhecer o coração para ver se tá tudo bem, não tinha batimentos. E essa mãezinha já tava de 9 meses. E depois eu acabei escutando o relato, né, da história dela, porque outras pessoas no hospital comentaram comigo, porque eu até perguntei, eu falei assim, eu vi que no dia seguinte, ontem teve uma mãezinha aí que não identificaram batimento cardíaco, tá tudo bem com ela. Aí falaram, ela também está passando, né, pela situação de entregar um bebê aos céus. Então, vamos lá, eu vou contar alguns detalhes. Aí começaram a indução, a madrugada, gente, bati 32 horas sem dormir. Eu não consegui dormir. Então, na madrugada, eu estava lá ligadaça. E comecei a sentir algumas dores, chamei, né, a enfermeira e falei assim, é normal, tanta dor assim? E ela falou assim, costuma, mas você não precisa sentir dor, né? Eu posso te dar um Buscopan e aliviar essa dor até pra você conseguir dormir. Eu falei, então tá bom, eu vou querer. Aí ali ela deu o Buscopan, só que, gente, não diminuiu a dor, fez aumentar. Eu não sei o que foi que aconteceu. Não sei se foi psicológico, não sei. Também ausência de dormir, né? E ali aumentou, né? Quando eu falo essas dores, são as contrações. E aquele movimento, aquela dor, eu falei, não. Chamei ela. E aí ela falou assim, eu vou te dar Tramal, que é um remédio mais forte pra essa dor, né? Já que o Buscopan não fez efeito. Aí eu falei, então tá bom, pode me dar. E eu, me abrindo aqui, pra desejar medicação, eu tenho que estar muito mal. Porque eu demoro muito. Vou tomar um comprimido, tô com dor de cabeça. Não precisa de remédio. Só se estiver, tipo assim, no meu extremo, no limite. E ali ela me deu o Tramal. E esse Tramal, isso das 3 horas da manhã, isso aconteceu das 3 até as 5 horas da manhã, começou a me dar náusea. E eu não conseguia segurar. Comecei, colocar. E eu falei assim, não é possível, é dor, não consigo dormir, meu Deus, o que tá acontecendo? E até o momento não tinha conversado com Deus. Eu entendia que era o que ele tinha pra mim, mas eu não tinha conversado. E ali passou-se, ela me deu Dramin. Falou, pra você parar com as náuseas e você vai conseguir dormir, vai se desligar um pouquinho, a dor vai aliviar e você vai conseguir dormir. Adivinha, não consegui dormir. Isso umas 5 horas da manhã. O que eu fazia no máximo era tirar uns cochilos. E ali eles deixavam, né, minha mãe entrar, ver como eu estava, meu esposo, dar algumas passeadas, embora não pudesse, porque era um lugar de pré-parto. Por isso que eu digo, eles foram muito humanizados, né? Eles viram que eu estava passando ali eu acredito que a maior dor que uma pessoa pode enfrentar é entregar um filho para os céus. E eles foram muito sensíveis. E quando chegou, né, ali já no outro dia, era já por volta da meio-dia, eles perguntaram, Yes, já tinha tomado meu café. Yes, você quer almoçar? Não quero almoçar. E aí veio a enfermeira. E ela falou assim, Yes, o que você tinha evoluído, né, que eles vão colocando, se eu não me engano, entre 6 em 6 horas que eles vão colocando, 8 horas, a medicação. Aí ela falou assim, você não tá evoluindo, o que você tinha evoluído, você parou de evoluir, inclusive até fechou, né, o colo do seu útero e você parou de dilatar. Nossa, aquilo ali pra mim foi uma coisa terrível de se ouvir, porque eu falei, meu Deus, eu só quero que isso acabe logo. As pessoas que falavam comigo ali, minha família e quem soube da notícia, eu falava assim, só ora por mim e que seja rápido e que passe logo. Era essa a minha oração. E assim, né, foi assim rápido, embora eu tenha passado por um trabalho de parto, podemos assim dizer, de 24 horas, mas foi rápido ali quando aconteceu. E nessa hora ela falou assim, eu vou te deixar de castigo, ela até brincou comigo, ela falou assim, você vai ter que aceitar, ele já não está mais aqui, você vai ter que aceitar, deixar ele ir, sabe, com uma sensibilidade, gente. Foi um gesto que me marcou, que eu sempre vou contar. E ali ela fazia carinho ali na minha perna, falava assim, você vai ter que aceitar e agora eu vou te deixar de castigo ali, tomando banho pra induzir o seu parto, porque você volta a dilatar. E ali eu fiquei meia hora ali debaixo do chuveiro e foi a primeira vez que eu comecei a falar com Deus.
Antes de contar essa parte que eu comecei a lhe falar com Deus, eu preciso te contar algo muito importante. Ela falou assim pra minha mãe e pro meu esposo: podem ir embora. Podem ir embora porque ela começou a regredir aqui e vai demorar muito, né? E tem alguns relatos de parto de mulheres que demoram 7 dias, né, pra acabar acontecendo. E eu falei: não vai demorar não, vai acontecer logo. E ela, sabe assim, incrédula, não vai acontecer tão rápido assim. E ali fui pro banho. E foi nesse momento em que ali a primeira vez eu falei com o Ravi e falei com Deus. Então posso dizer que depois foi o quê? Umas 20 e poucas horas, né? Depois de saber, quase 30 horas. E ela falou assim: você precisa aceitar, a enfermeira. E ali eu fui pro banho e comecei a falar, né? Comecei a falar com Deus e comecei a falar com o Ravi. Falei assim: ó, filho, eu sei que você partiu e eu deixo você ir, né? Eu aceito o que Deus tem pra mim, é doloroso te entregar, é doloroso te devolver, mas eu amei te carregar, vou te carregar pro resto da minha vida. E ali fui conversando com ele no chuveiro. E fiquei ali, eu acredito que essa meia hora mesmo, no meu castigo, como a enfermeira disse, e ali foi um momento de despedida, coisa que eu não tinha feito antes, não tinha entrado em contato. E comecei a falar: filha, mãe deixa você ir, só peço que você me ajude, que passe logo. E falava assim com Deus: Deus, eu aceito a história que o Senhor tem pra mim, hoje eu posso não entender, mas eu aceito. Eu aceito tudo que o Senhor tem pra mim, essa é a minha história. Só peço que o Senhor fique comigo, só peço que o Senhor me dê força. E ali, conversando com Deus e a vida. E foi, né? E passou ali meia hora, saí. Isso já quase 2 horas da tarde. E falei ali, eu tô contando os detalhes pra você entender a questão de tempo. E ali a enfermeira veio e ela falou assim: ó, Riese, você se comportou, você foi obediente, começou aqui de novo, né, dilatar. E aí eu falei assim: ó, eu sei que eu preciso descansar. Falei pra ela: eu sei que eu preciso descansar, só cabe isso na minha cabeça, sabe? Preciso descansar. E minha mãe tava ali comigo, minha mãe e meu esposo, porque eu já tava sozinha ali naquele pré-parto, então eles puderam entrar, liberaram pra eles entrar. E eu falei assim: eu só quero que vocês saiam agora, né? Porque eu almocei, na verdade eu almocei, eles estavam ali comigo. E eu falei assim: ó, depois que eu almoçar eu quero que vocês saiam porque eu vou dormir. Eu vou dormir. E ali eles saíram. Eu falei assim: vou dormir porque quando eu acordar vai acontecer. Aí ela falou assim: ó, como eu falei, né? Ela foi incrédula, falou assim: ó, se vocês quiserem ir pra casa, vai, porque vai demorar. Eu falei: não vão pra casa não, porque não vai demorar. Eu falei: só preciso dormir, né? Eu já me alimentei, eu sei que eu preciso ter força, meu corpo ele vai requerer disso, né? De força e disposição, e eu tô já 32 horas sem dormir, preciso dormir. E ali eu fui, falei: mãe, eu falei pro meu esposo: sai daqui, eu preciso dormir, e dormi. E, gente, foi eu dormi durante 2 horas. Foi as 2 horas que eu precisava, sabe? Eu acredito que das 2h30 até umas 4h30, exato 2 horas, eu dormi. E eu dormi assim, eu me sentia no colo de Deus. Me sentia ali que Deus estava me segurando, que estava me consolando, me confortando e me dando aquele tempo de descanso para viver aquele parto. E eu quero contar algo muito do nosso secreto, do nosso sagrado. Contei uma parte ali no meu testemunho, mas meu testemunho ali no Instagram, mas eu quero contar aqui pra você algo que aconteceu e que tem a ver, né? Eu acredito muito que o poder da oração, ela é muito forte, e de uma mãe, não, a gente não tem o que discutir aqui, né? E eu vou contar o que aconteceu. A minha mãe, ela viu aquilo que eu tava passando e tal, e ela falou, né? Ela declarou isso, ela falou assim: eu queria que ela não sentisse nenhuma dor. Eu queria que essa dor viesse pra mim, né? Pra que ela não viesse sentir nenhuma dor. Foi isso que minha mãe declarou. E essas 2 horas que eu não senti nada, não senti nenhuma dor, nenhuma contração, nem nada, a minha mãe, ela sentiu, gente. E ela foi a hora que eu consegui dormir, ela
contou, né, que ali, enquanto as pessoas estavam ali perto, ela falou, ai meu Deus, e minha mãe, né, mãe de 5 filhos, ela já teve a experiência de ter um parto normal, a experiência de ter parto normal, parto cesáreo, todos os tipos de parto, e ela falou que ela sentiu uma dor semelhante a um parto normal, né, enquanto ela tava ali, contração, tudo, e era como se ela estivesse sentindo minhas dores, e ela estava sentindo, né, foi ali que eu consegui dormir. Eu digo que estava no colo de Deus, mas também, de certa forma, estava no colo da minha mãe, que estava ali sentindo as minhas dores. Então, mãezinhas, usem ao favor, né, de declarar vida, de declarar coisas boas, né, porque é muito forte o poder e a declaração, né, da oração de uma mãe. E ali ela sentiu, e eu acordei, né, e era 5 horas ali, animadíssima, eu falei assim, ó. Aí ela perguntou se eu queria comer, eu falei assim, eu não quero comer, tomar um café da tarde, porque, gente, no hospital tem os horários certinho pra comer e eles estão sempre colocando ali você pra comer, porque eles sabem que você já não tá bem, questão, pra além de questão de saúde, né, mas a questão de mental, então eles pedem pra que você esteja fortalecido fisicamente, e eu falei assim, não tô com fome, mas logo vai acontecer. Aí ela veio, me examinou, ela falou, ó, você vai ter que fazer alguns exercícios, e eu falei assim, quer saber, eu vou fazer exercício aqui, fiquei andando ali naquele espaço, um espaço muito pequeno ali do pré-parto, e ficava andando pra um lado, e me agachava, e falei assim, ó, pode pedir pra minha mãe e meu esposo entrar, e eles entraram e começaram a ver, né, e eu falava, meu Deus, eu quero que aconteça logo, e gente, ainda, eu não tinha tido nenhum sangramento, ainda não tinha passado por nada, né, e eu falava assim, meu Deus, eu quero só que aconteça, comecei a fazer os exercícios, isso 5 horas da tarde, quando foi 5h32, tudo aconteceu, né, foi rápido, assim, desde desse movimento de começar a fazer os exercícios, e eu falei, não mãe, já vai acontecer, e quando tava já pra acontecer, as dores começaram a intensificar, eu falei assim pra minha mãe, eu vou pedir pra senhora sair, porque eu não quero que você tenha essa lembrança, né? E eu vou pedir pra senhora sair, só vou ficar aqui com meu esposo. E ela falou assim, não, tudo bem, eu saio, e ela saiu naquele momento. E a enfermeira falou assim, ó, a mesa, né? A mesa ali onde tem o parto, é só você vir e tal. E uma coisa que eu quero falar é, quem passa por uma experiência de nascimento morto, ela tem a opção de ver ou não o bebê. Como eu falei, é algo que eu nunca contei antes, e aqui tá sendo a exposição total. E ali eu e o meu esposo escolhemos por não ver, né? A gente decidiu ter a memória do Ravi pulando nos ultrassom, né? Ali com a mãozinha na boca, até mesmo colocando o pezinho na boca, a gente escolheu ter essa lembrança dele. E foi o melhor que nós podemos entregar naquele tempo, sabe? Eu sei que algumas pessoas acabam julgando, mas você optou por não ver. Conheço tantas mãezinhas que escolheram também por não ver, e eu vejo que a gente dá o nosso melhor. E foi isso que eu escolhi, e até a enfermeira falava assim, Riese, você tem certeza que você não vai querer? Porque ela pergunta, né? Ela falou assim, você tem um tempo aí de ficar com o seu bebê? E eu falei assim, não, eu não quero. Eu quero ter essa lembrança. E ali ela me acolheu, falou tudo bem. E eu e minha esposa escolhemos dessa forma. E eu confesso que eu não me arrependo. Por alguns dias eu pensei, será que eu deveria ter visto? Só que, como eu falei, né, eu optei por ter essa memória linda dos ultrassons que eu tenho dele. E ali passei, e ela falou assim, ó, realmente já tá pertinho, examinou, falou, já tá pertinho, eu só vou, a mesa ali do parto já tá pronta, e você já pode vir. Ela falou assim, só que antes eu vou preparar uma medicação, porque não precisa ser ter mais uma dor, diferente do parto que tem vida. Diferente do parto que tem vida, a dor ajuda, né? A do nascimento, eu não precisava. Ela falou, você não precisa sentir essa dor. E ela foi preparar. Enquanto ela foi preparar, eu já tava ali na mesa. E eu senti que já ia acontecer, né? Que o parto já ia acontecer. Não deu tempo, gente, dela preparar essa medicação. Na hora que eu sentei na mesa, eu falei assim, tá doendo, tá doendo. E enquanto ela saiu pra fazer a medicação, eu falei, volta aqui, porque tá acontecendo, eu não queria ali só estar eu e meu esposo, porque eu não sabia como que ia ser.
E ela veio e não deu tempo de preparar a medicação. E ali eu senti, né, claro, a dor no parto e tal. E aconteceu e foi muito rápido. Algumas dúvidas que eu tinha, né, acerca desse assunto, que muitas mãezinhas falam que precisa fazer curetagem depois, eu não precisei, né, saiu tudo, saiu Ravi, saiu a placenta, saiu tudinho. E algumas informações que eu senti muita falta, né, assim que eu passei, de saber, quanto tempo que a mulher passa pelo fluxo, porque é diferente, né, na verdade, assim, é diferente entre aspas, né, ela vai ter o corpo dela, né, o meu corpo pariu, então pode ser que meu fluxo seja idêntico a uma mãe que, né, teve o filho ali com vida, mas o meu, ele foi ali cerca de 17 dias. Eu tinha muita dúvida, eu falava assim, gente, será que tá certo? E não foi um fluxo intenso, não foi só os 3 primeiros dias mais intenso, e depois foi só aquele fluxo bem reduzido. E, tipo, hoje tinha um fluxo, daqui 2 dias tinha de novo e outro não, então foi assim. Pra tirar essa dúvida mesmo, né? Que era uma dúvida que eu tinha, e pode ser que seja sua dúvida, mãezinha, que passou por um parto, né, recente. Então, então eu tive ali 17 dias, mas tão logo o meu próximo ciclo veio normal, veio certinho. E uma coisa que eu fiz e eu achei de uma tamanha sensibilidade da equipe foi tomar aquela pílula, né? Aquela pílula que seca o leite. E muitas mãezinhas são negligenciadas e os médicos não passam, sabe? A mãezinha, ela já vai passar ali por um puerpério de colo vazio e cadê o filho? Mas tem leite, então eu vejo que é necessário. E mãezinha, se o seu médico não passou, você tá assistindo esse vídeo e tem leite descendo, tem um medicamento que você pode tomar, que vai fazer com que o seu leite, né, não desça. Então, eu sinto que o meu leite, ele desceu, né, porque eu passei por um parto, mas não chegou a jorrar. Mas olhe para isso, né, e que os profissionais tenham mais sensibilidade acerca desse assunto, de entender que é tão doloroso. Faz parte, mas pode ser poupado essa questão de descer leite e não ter, né, um bebê ali para amamentar. Tem mães que doam leite, que é algo muito lindo, mas que a mulher tem essa opção. Eu quero que seca, ou eu quero doar, ou eu quero, sabe, que venha fazer sentido pro sagrado de cada mulher, para que nós não venhamos passar por mais uma dor, né? E essa ocasionada por uma violência, por uma ausência eu acredito que de disposição mesmo, porque eles sabem que existe essa medicação e acabam não passando. Então é importante a gente falar. E ali, assim que passou o parto, né, eu fui para um... Eu passei, fui para um quarto, fui para um apartamento e fiquei sozinha, né? A enfermeira, que não tinha obrigação nenhuma, essa que me acompanhou desde o primeiro dia, ela me levou no quarto, me deu banho, me olhou, sabe, como mulher, ela me levou até o quarto de maca, porque a outra enfermeira que estava trocando plantão, ela queria que eu me levantasse e fosse pra uma cadeira de roda, mas eu já acabava de passar por parto, ia ter muito sangue, muita exposição, e poderia ter até tontura, e ela foi, me levou, me deu banho, me segurou, sabe? Foi, assim, algo que eu vi o cuidado, e nós precisamos disso, sabe? Pessoas humanizadas, pessoas que olham o outro como humano, o outro como alguém que precisa de cuidado, precisa de carinho. Esse vídeo acabou ficando longo, né? Mais longo do que eu imaginava, mas eu não podia deixar de contar esses detalhes, né? Que muitas vezes a gente passa por uma situação e fica perdido, né? Por um dia, o que eu passei, o que tá acontecendo, isso é normal, isso não é, era isso que eu tinha, né? E como eu falei, foi um parto, posso dizer assim, que humanizado. A equipe foi humanizada, o hospital, né, em peso, assim, e como eu iniciei nesse vídeo falando, aquela médica que me recebeu ali, né, no primeiro momento, me dando a notícia, ela foi me visitar no último dia, o dia que eu passei, né, que eu ia já ter alta, e ela falou coisas assim do Senhor pro meu coração,
falando e deu pertencimento ao meu anjo e aquilo ali foi muito importante para mim. Mais um detalhe, né? Então essas são as informações que eu precisava trazer, partilhar. Então, como eu iniciei falando, certamente não vou falar mais detalhes sobre isso, mas foi tudo o que aconteceu, contei tudo, todos os detalhes, coisas que eu nem imaginava que iria contar, né? E se você é mãezinha, passou por um parto, passou por uma ectópica, passou por um aborto espontâneo, eu quero dizer que você tem meu abraço, tem meu acolhimento e o meu desejo, assim como Deus me visitou naquele leito de hospital, me segurou no colo, meu desejo é que Ele te segure no colo, aonde você estiver. E eu quero ler uma passagem que foi algo que eu senti, né, que eu vivi e vivo diariamente, que se encontra ali em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E então, esse é meu desejo, minha oração para a sua vida, né? Que você está passando por esse momento de luta, esse momento de dor, que a paz do excedimento, a paz que excede todo entendimento venha sobre ti, sobre seu coração, sobre sua mente, para que você possa, né, ver que Deus está contigo até mesmo nos dias difíceis, Deus está contigo até mesmo nos dias de luto. É isso que eu faço e é isso que Deus me ativou, né, após a partida do Ravi. Ravi significa sol e ele trouxe sol, né, ele trouxe luz para minha vida, mesmo diante de uma tempestade, ele trouxe luz, né. O meu propósito hoje, eu acompanho mulheres enlutadas, né, mulheres independente do desafio, com luto, com suas dores, né? O Senhor me levantou nesse tempo, algo que eu já fazia porque sou formada em psicologia, mas hoje eu faço numa abordagem mesmo olhando para a questão espiritual, claro que dando pertencimento à mente e dando pertencimento à inteireza, porque nós somos seres humanos, né? Nós não é ou só a mente, ou só o espírito, só o corpo, não, nós somos um só. Então a gente precisa cuidar do espírito, da mente, do corpo e cuidar de todos os detalhes. Então, como eu já te motivei, quero usar esse momento agora para me seguir nas minhas redes sociais. Lá eu partilho tudo, né, sobre o meu dia a dia, sobre a questão devocional, sobre acompanhamento, sobre alguns casos que eu acompanho, né, detalhes diários da minha vida. Então, que você me siga aqui nesse Instagram, que diariamente estou por lá. Se você veio através desse vídeo, né, que você falou, ó, yes, eu vim aqui através desse vídeo, né, do seu relato de parto, vai ser uma alegria te acolher, será uma alegria te conhecer. E que Deus abençoe a sua vida, encaminhe, né, esse vídeo para uma pessoa que você reconhece, que passou por isso, ou já passou por alguma situação muito semelhante, que você envie para ela, porque provavelmente virá algumas respostas, qual ainda há dúvida na mente dela, mas que nós possamos olhar para a nossa história, dando pertencimento, né, aos que se foram e se olhando como uma mulher valorosa, uma mulher que mesmo diante da dor, mesmo diante do luto, escolhe vencer, escolhe avançar, que foi isso que eu fiz. E o meu desejo e a minha oração para a sua vida é essa. Fico muito feliz de te encontrar aqui, mesmo sendo um assunto tão delicado, mas um assunto que é a minha história. Deus abençoe e até o próximo vídeo.